Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom início de semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre qual o poder que os 7 sentimentos capitais têm em nossa vida. Antes de começar, gostaria de pedir que quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, por favor. É muito importante, tá? E que vocês assistam os vídeos até o fim, curta e compartilhe. Quem não conseguir ver até o fim, escuta até onde der, curta e compartilhe, tá? Quem não quiser ouvir, pelo menos curta, compartilhe e se inscreva no canal, que já vai ajudar bastante, tá bom? E visualiza rapidamente, dá uma visualizada para poder falar que viu o vídeo. Mas o essencial, o interessante é que vocês vejam para aprender, porque são mensagens de vital importância para a nossa vida. Tá certo? Então vamos começar. Queridos irmãos, a Bíblia Católica idealizou já faz muito tempo que ela colocou os 7 pecados capitais, mas eles não estão escritos na Bíblia. No entanto, esses 7 sentimentos capitais, que eu prefiro chamar desta maneira, eles provocam devastações imensas em nossa vida, né? Mas quais são esses 7 sentimentos capitais? São a avareza, a gula, a inveja, a ira, luxúria, preguiça e soberba. A soberba que também é chamada de orgulho, né? Em alguns casos. Então, gente, a gente vê o quê? Que esses sentimentos eles podem provocar coisas terríveis, né? Vamos falar um pouco de cada um, tá certo? A avareza, por exemplo, ela faz como praticamente que nós abandonemos ao Deus Criador e adoremos ao Deus monetário, ao dinheiro, né? A maioria dos avarentos, eles praticamente utilizam o dinheiro como se fosse um Deus, né? A pessoa pega e fala, não, esse dinheiro, eu tenho que ter o dinheiro porque ele é a minha segurança, é ele que vai me dar o poder, é ele que me faz, que faz com que eu tenha condição disso e daquilo, é ele que me traz a confiança, eu preciso do dinheiro. Essa pessoa é a pessoa que tá cultivando esse sentimento de avareza. Quando você olha numa novela, por exemplo, chamada La Cor do Pecado, você tinha lá Afonso Lambertini. Ele era o pico da avareza, né? Ele se achava acima de tudo e de todo mundo porque ele tinha dinheiro. Então, ele era um avarento, né? Ele, né? E ele ele não queria gastar dinheiro, não gostava de gastar dinheiro à toa, né? E ele era um soberbo ao mesmo tempo. Vamos falar os dois, porque os dois são um inverso do outro, né? O soberbo, é, ele gasta demais muitas vezes, mas além de gastar demais, o soberbo, ele, ele se acha acima de todo mundo, entendeu? O soberbo, entendeu? Então, Afonso era avarento, porque ele não gastava dinheiro, ele não queria gastar. Ele achava ruim de gastar, de pegar uma coisa um pouco mais cara. Ele era avarento, ele era pão duro, né? Avarento, pão duro. Ele não queria gastar. Olha o tio Patinhas, por exemplo, das quadrinhas. Ele é avarento porque ele tem um monte de dinheiro, mas ele não quer gastar. Achar ruim gastar dinheiro. Então é um avarento. Está se apegando demais ao dinheiro. E o soberbo é aquela pessoa que é exatamente isso. Afonso Lambertini, ele era soberbo porque ele se achava melhor que os outros. Ele se achava melhor porque ele tinha dinheiro. E é avarento ao mesmo tempo, porque ele não queria gastar o seu dinheiro. Então você vê que são dois sentimentos que são terríveis para a nossa vida, entendeu? Porque eles destroem a nossa vida. A pessoa que é muito avarenta, ela tem mais chance de sofrer de depressão, de tristeza, de solidão, como era o caso de Afonso na novela. Ele era só, ele não tinha família. Por quê? Porque ele distanciou as pessoas. Ele era viúvo, mas ele morreu. E o filho não queria saber dele porque ele só pensava no dinheiro. Ele queria a qualquer custo que o filho assumisse as empresas e ele queria cada vez mais e mais e mais. Nunca estava satisfeito. Ele engolia outras empresas, entendeu? Como ele tinha uma grande infinidade de empresas ao seu comando, ele era capaz de abaixar os preços dele na empresa e com os ganhos das outras empresas suprir aquela defasagem só para que outra empresa pudesse vender para ele o patrimônio com um preço bem mais baixo, né? Porque ele tinha como segurar as pontas, né? Então a empresa pegava e, e, e ele podia segurar as pontas. Então ele, como é que fala, pegava
ia baixar os preços dele, ele não ia falência, mas a outra empresa não tinha como competir com ele. Então, ou eles vendiam para ele, ou eles então pegavam e, como é que fala? E faliam. E aí ele rematava a massa falida do mesmo jeito. Então ele não dava escolha. Só que ele, quando ele queria comprar a empresa, ele põe um valor muito abaixo. Quando a empresa valia 10 milhões, ele queria comprar por 2. Entendeu? Então isso era uma coisa errada que ele fazia. Então isso é se achar poderoso. Entendeu? Por causa do dinheiro. Então ele era soberbo. Então, são dois pecados que destroem. E a pessoa que é soberba acaba se destruindo, pecando contra a outra, porque isso é roubar. Né? Quando você quer, obriga a pessoa a te vender algo por um preço menor, você está praticamente roubando a pessoa. Então, isso é um pecado, roubar. Te traz o pecado do roubo, né? A soberba. E assim, os outros pecados é a mesma coisa. Quando você tem a luxúria tem a ver com excesso de desejo sexual, tem a ver com um ato sexual em excesso, né? Então, quando você tem a luxúria, você também tem danos à sua saúde, e isso provoca devastações no seu organismo. A gula também provoca devastações no seu organismo. A inveja, ela destrói, né? Quando você olha, voltar um pouquinho da soberba, você vai voltar lá no Egito, Ramsés, o faraó. Ele foi soberbo, né? Ele teve orgulho em excesso, pois ele não quis admitir que Deus era muito mais poderoso do que ele era um ser humano comum. Ele se achava um Deus, por quê? Porque ele foi criado dessa maneira. Mas é culpa dele, dos pais dele? Não, é culpa dos ancestrais dele. Por quê? As pessoas que vieram antes dele, que criaram essa falsa entendimento de que o faraó era um Deus. Então, para Ramsés, ele era um Deus. Ele não quis abaixar a cabeça para o rei, para o Deus Todo-Poderoso, né? E aí, fala-se do pecado do terceiro mandamento, por exemplo, que é honrar a Deus, não usar o nome de Deus em vão, né? O não usar o nome de Deus em vão, seria ser o medo de usar o nome de Deus para não usar em vão, mas o que significa isso? Praticamente é uma coisa, você não falar que você é um cristão, que você é um servidor de Deus, só que você faz tudo errado. Então você está usando o nome dele em vão, entendeu? Mas não é só isso. Você também não tem que ficar usando o nome de Deus para qualquer coisa que você faz. Então a pessoa pega e fala, ah, é, a pessoa usa o nome, a palavra Deus, para um predicado, por exemplo. A mulher fala, aquele rapaz é um Deus, de tão bonito que é. Aquele homem, nossa, aquela mulher é uma deusa, uma linda, é uma musa, é uma deusa. Então, a palavra Deus significa uma divindade, uma coisa poderosa. Não deve ser usada como sinal de beleza. Assim como adorar. Muita gente usa a palavra adorar. Ah, eu adoro comer uma macarronada. Ah, eu adoro comer uma lasanha. Ah, eu adoro comer uma dobradinha. Para quem gosta, eu detesto, mas para quem gosta de comer uma dobradinha. Não, eu adoro aquela roupa. Tem uma propaganda de televisão que tá falando lá, negócio do Vênice lá, né? Vamos passar pela coisa, não, essa é uma preferida, não. Ah, aí quando ela volta com a roupa, não, eu adorava essa roupa, ela fala. Então, adorar não, eu amava. A palavra adorar não é sinônimo de bonito, de gostar, né, como a pessoa usa, gostar, de gostar muito, não. Você gosta muito, eu gostava muito daquela camiseta, gostava muito, né, gosto muito de macarronada, gosto muito de lasanha, né? Mas agora adorar não. Adorar significa prestar divindade, né? Significa prestar culto, prestar culto a alguma coisa, prestar reverência a alguma coisa, adorar, entendeu? Então não é sinônimo de bonito, de gostar. Né? Então eu gosto muito, então, eu gosto demais, mas adorar não. Né? Contanto que o segundo mandamento, o primeiro mandamento, qual é o primeiro? Adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus. Então, como que você adora a sua roupa? Como você adora um prato de comida? Como que você adora um animal? Como que você adora seu pai? Como você adora alguém? Não. Você só pode adorar a Deus. Então, essa palavra adorar está sendo usada errado também. Tá certo? E voltando ao assunto dos pecados capitais. Todos eles, a ira pode provocar o pecado da morte, de matar alguém. E daí vem outros problemas. Então, todos esses sentimentos capitais, porque pode chamar de diferenciar, né? Porque como a Bíblia não faz os sete pecados capitais, eu ponho como sentimentos capitais porque são sentimentos que levam a gente à ruína. Todos eles vão te levar à ruína. O orgulho, a soberba de Ramsés praticamente destruiu o Egito. Quase que o Egito deixou de existir. Ele perdeu tudo, perdeu o exército, perdeu tudo. Por conta de soberba. Por conta de não compreender
que Deus era mais do que ele, entendeu? É interessante, né? Às vezes a gente não entende, né? Porque nós tivemos uma outra criação, nós não entendemos o negócio desses deuses, mas nós entendemos o nosso Deus, que é um Deus criador. Deus para nós, quando você pergunta para você o que é Deus, a pessoa vai falar, um ser poderoso, é o criador do mundo, né? Um ser poderoso, um ser que tem capaz de criar tudo, um ser que tem poderes, um ser que é onipresente, onisciente, onipotente, imortal. Moisés, o Ramsés era isso? Ele era imortal? Não. Então como é que ele era um deus? Ele morria, os ancestrais dele não morreram? Ele tinha algum poder? Não, nenhum. O poder dele era ser o faraó. Ele era onipresente? Não. Ele era onipotente? Não. Ele era onisciente? Não. Ele tinha algum poder divino? Não. Então como que ele se dizia um deus? Entendeu? E vendo que os supostos deuses que ele acreditava, como por exemplo, o... como é que fala? O Ra, que era o Sol, o Nilo, né? O Herpes, Arpes, o Herpes, que é o touro, e outros deuses, todos caíram sob o poder do Deus de Israel. Como que ele achou que ele tinha poder contra isso, se nem os outros deuses tinham? Entendeu? Então, não dá para entender a cabeça de uma pessoa que age dessa maneira. Estava tão claro que ele não tinha alternativa, mas ele preferiu quase destruir o reino. Primogênitos morreram, entendeu? Primogênitos morreram e, como é que fala? Pessoas e outras pessoas morreram nas outras pragas e ele não fez nada, entendeu? Nada. Então você vê como que ele se importava com o povo dele, que quantas pessoas que morreram na, na praga, por exemplo, da chuva de pedra ou mesmo na praga das úlceras. Muitas pessoas morreram, muitas não suportaram essa situação. E ele se importou com isso? Nem um pouco, porque se ele tivesse se importado com o seu povo, ele teria libertado aquele outro povo. Porque seria mais importante a integridade do povo dele do que coisa. E essa é uma diferença entre Ramsés, por exemplo, e Salomão. Salomão, por sua vez, ele pediu, quando Deus pediu, qualquer puder pedir, fazer um pedido a ele, Salomão só pediu sabedoria. Ele pode ter pedido riqueza, poder, não, só sabedoria para governar com justiça. Ele pensou no bem do seu povo, enquanto Ramsés não. Né? Se fosse a Ramsés que Deus tivesse feito essa pergunta, com certeza ele ia pedir poder, riquezas, harém, sei lá mais o que. Né? Aí você vê a diferença de dois líderes diferentes. Então, gente, esses sentimentos ele só destrói. Então, se você possui inveja dentro de você, tire ela de você. Comece a lutar contra isso. Porque a inveja, ela vai destruir você. Ela só vai fazer você cair na vida. Quanto mais inveja você tiver, mais mal você vai querer fazer com outra pessoa. Então, a pessoa que tem inveja faz mal a outra. Eu já vi tanta gente fazer inveja, por inveja, fazer mal a outras pessoas, por pessoas contra outra, por inveja, e no final só quem saiu mal foi ela própria. Né? No final, o fim da pessoa foi terrível. Essas pessoas já morreram. Então, inveja é terrível. Não inveja da pessoa, pelo contrário. Você gostou do que a pessoa tem, vontade de ter igual, lute para ter igual. Não inveja. Né? Se um conhecido, um parente seu tem algo que você não alcançou, se ele alcançou, você também pode. Lute, estude e conquiste isso. Mas não tem inveja. Tenha desejo de ter aquilo e lute para ter. Entendeu? Se é um desejo seu. Mas para ter honestamente. Entendeu? E não para ter por inveja. Eu não fico com inveja. Quer fazer mal a outra por inveja, não. Entendeu? Muitas vezes, gente, a inveja só. Não, sempre a inveja só vai trazer felicidade, infelicidade. Né? Ter inveja geralmente vai jogar você no fundo do baú se não se levar até a morte. Tá certo? E assim todos os pecados, todos os pecados ou sentimentos capitais nos levam a isso, à destruição, ao fundo do poço. Pois é ali que vai todo mundo que tem esses sentimentos na gente. A ira é causadora de infarto, é causadora de derrame, é causadora de pretensão, de ansiedade.
Entendeu? Muita coisa. Por quê? Por conta desses sentimentos, né? Você já estava falando com uma pessoa que teve quebra das resguardas do filho, que estava no tempo de dieta, né, da, da criança, e ao invés de controlar os seus sentimentos, se descontrolou por conta de uma coisa possivelmente besta, com uma discussão besta com um cônjuge, e, e quebrou o resguardo, passou mal. Por quê? Porque não soube se controlar, porque ele se deixou levar pela ira. Nós não podemos nos deixar levar pela ira. São sentimentos que a gente pode controlar. Somos nós que decidimos se nós vamos ficar nervosos ou não. Nós temos esse poder, Deus nos deu esse poder. Então, não é a outra pessoa que vai deixar você ou não nervoso, magoado. Não, é você quem decide se você vai ficar. E controlar os seus sentimentos é de vital importância para isso. Porque se você controla, você treina. A pessoa não treina o corpo para ficar em forma. Os jogadores não ficam treinando todo dia aí, jogando futebol para manter a condição física para poder jogar como atleta. Nós também temos que manter a mente. E como é que a gente faz isso? Mantendo, controlando o seu dia após dia, mantendo o controle, respirando fundo, tentando mudar o nosso pensamento, estudando a Bíblia, se convertendo, se entregando as coisas a Deus, procurando fazer o que é certo, mudando coisas isso não vai, eu não vou deixar isso me abalar, porque isso, que aquilo outro. Tá certo, queridos irmãos? Então, vamos procurar louvar a Deus, vamos procurar abrir mão desses sentimentos ruins e trazer sentimentos bons na nossa vida. Somos nós que decidimos se vamos nos controlar ou não, e não Deus. Deus, aliás, não a outra pessoa, Deus também, claro, Deus principalmente, mas outra pessoa não. Então ninguém tem o poder de te magoar se você não quiser se magoar, né? Tem gente que fala, eu vou ficar, a pessoa é estuprada fica abalada. Depende de como a situação é vista pela pessoa, entendeu? Se a pessoa enxergar um ato de estupro, por exemplo, é uma relação sexual que ela vai fazer isso com alguém de qualquer maneira e que é uma coisa normal, essa pessoa não vai ficar descontrolada. É claro que quem cometeu o abuso tem que ser preso, porque fez a força, mas isso não quer dizer que a pessoa tem que estar traumatizada por isso. É um ato sexual comum como qualquer outro. Você entendeu? Aí, muitas vezes acontece uma criança passar por uma situação como essa, que é muito, né, infelizmente, muitos e muitos casos, acho que 75% é, de casos aí, é, de casos, dos casos de abuso no Brasil são com crianças, né? Depende de como a criança vai ser levada a entender isso, porque muitas vezes ela não entende, fala, não, isso é uma coisa normal que você ia fazer com o seu namorado, marido, né? Tu fez seu marido, né? Tem que falar com seu marido um dia, é uma coisa normal, não é errado, você não vai ter nenhum problema com isso, tá certo? E a pessoa que fez com você tem que pagar porque ele não poderia ter feito a força com você. Ele errou, mas você não errou em nada e tá tudo bem com você. Tem que aprender a conversar com a criança e fazer ela entender que ela não fez nada errado, que ela não mudou em nada que foi feito. Você entendeu? Que é uma coisa normal. Agora, se começarem a pôr onda e começar a fazer aquela tempestade, espalhar, publicar que a criança sofreu isso, não, isso é uma coisa que tem que ficar entre pai, mãe e filho. Quanto menos pessoas souberem, melhor. E a vida segue, entendeu? Tem que fazer a criança entender que é normal, entendeu? Para evitar o trauma. A mesma coisa você, mulher, você, homem que sofreu, é uma coisa normal. Aconteceu? Aconteceu. O homem, às vezes, é mais traumatizante do que a mulher, porque a mulher um dia ia fazer, agora o homem não, né? O homem tem homens que não pensariam em fazer, mas depois disso pode pensar em fazer de novo, né? Porque a gente sabe que existe o vício, né? E aí acaba transformando em luxúria, né? O vício em sexo, né? Então, gente, nós temos que entender que Deus, Ele está conosco porque Ele nos ama, porque Ele nos guia e porque Ele é nosso Pai. E nós precisamos compreender que Jesus Cristo não tinha esses sentimentos. E que nós temos que aprender que nada que ninguém faça com a gente, pode ser um estupro, abuso sexual, pode ser pancada, nada tem que nos abalar. Por que não? Porque somos nós que decidimos se nos abalar ou não. Aquela pessoa que fez, sim, tem que se abalar pelo mal que cometeu. Mas você não.
Você tem que estar inabalável, você não fez mal nenhum. Tá certo? Não se sinta culpado, não se sinta errado, não se sinta enojado, não se sinta nada. Você não tem culpa de ter sido estuprado, se você foi o que estiver me ouvindo. Agora, você não pode querer se descontrolar, ficar em depressão, coisa por conta de uma atitude que é muitas vezes um ato normal, né? Sexo é um ato normal, foi feito abençoado por Deus. É errado fazer ele a força da vontade no estupro? Sim, é errado. Mas é errado para a pessoa que fez a força com você, e não você com a outra. E você não tem que se sentir traumatizado ou perder a confiança na vida das pessoas por conta disso. Você tem que lutar contra os sentimentos, porque é você quem decide se você vai sofrer ou não. Então é isso que você precisa entender. Você não vai sofrer se você não quer sofrer. Entendeu? A tua mente é que decide. E quem está no controle da mente é você. Você tem que entender isso. Você pode controlar os seus nervos, controlar os seus pensamentos, controlar a sua vida. É fácil? Não. Principalmente se você já vive sem controlar. Significa que você já perdeu esse controle. Mas você tem que ir voltando a controlar aos poucos. Quanto mais você se controlar, mais você vai ser controlado. E uma pessoa que mantém o controle sobre a vida, ela jamais vai sofrer doenças como hipertensão, infarto, AVC. É preciso que nós tenhamos o controle dos nossos sentimentos. E como é que você faz isso? Nos momentos difíceis. Então, perder o ente querido, procura se controlar e pensar que essa pessoa descansou. Pensar que foi feito o melhor para essa pessoa. Como aconteceu comigo quando minha prima querida faleceu ano passado. Ano passado vai retrasar, acho que passado. Né? Ela foi embora, acho que foi ano passado, que eu estava em São Paulo, ano passado. E eu não cheguei a conhecer pessoalmente, gostaria muito de ter conhecido, por pouco que eu não conheci. Se ela não tivesse adoecido, eu teria conhecido ela pessoalmente, porque ela queria vir para o meu batismo. Infelizmente, não foi possível, porque ela já estava doente quando eu me batizei. Mas eu não sofri com a perda dela, por quê? Porque eu compreendi que eu um dia vou revê-la, porque ela descansou. Para ela foi melhor que ela partiu, ela estava sofrendo demais. E Deus a libertou, e no momento certo, ela vai ser ressuscitada e eu vou vê-la, se eu estiver salvo. Porque ela eu tenho certeza que está, tá certo? Então, eu não tenho que me desesperar, eu não tenho que perder o controle, então eu tenho que ir treinando dia após dia os meus sentimentos, o meu controle de si. Porque em momentos como esse, eu sei assumir o autocontrole. Eu vou ficar triste? Claro que vou. Porque ninguém de aço, ninguém vai perder uma pessoa querida e não vai ficar triste. Mas eu vou controlar o meu sentimento para não me irar, para não me desesperar. Essa é a questão. A gente vai ficar triste, a gente pode chorar, mas a gente tem que manter o controle e não entrar em desespero. Porque o desespero não vai adiantar em nada, essa pessoa não vai voltar, a não ser que fosse da vontade de Deus. O desespero não vai fazer essa pessoa voltar. E sem mais. Pode ser que você acabe partindo junto com a pessoa no desespero. Te dá um ataque cardíaco, você morre junto. Já pensou? Sofrimento duplo para a família. Tá no enterro de uma pessoa, outra de repente morre de raiva porque não aguentou perder. E aí dois enterros. Ao invés de sofrer por um, as pessoas vão sofrer por dois. Não seria um ato de egoísmo, inclusive, da sua parte? E não esqueça, destruir o corpo também pode provocar que você não seja salvo. Dentro do seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você precisa aprender a ter um autocontrole. E uma maneira que ajuda a gente a ter autocontrole, sabe qual que é? Evitar as coisas que deixam nosso corpo impuro. E o que é? As carnes imundas, bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, entorpecentes, estimulantes, tudo que mexe com a nossa mente. Pornografia, vícios em geral, jogatina, tudo que mexe com a nossa mente nós devemos tirar da nossa vida. Tudo. Né? Aquela pessoa que se gaba, eu sou uma pessoa que é malicia, eu sou muito maliciosa, eu sou uma pessoa. Isso é triste. Porque essa pessoa está se gabando de algo que é ruim. Pessoa maliciar. Isso significa que ela está envolvida em mundos de porcaria. Que ela não está envolvida no mundo certo. Que ela não está envolvida com a coisa certa. Ela está envolvida em mundo de porcaria, de coisas erradas. E por isso faz com que ela malicie. Entendeu? Então ela precisa sair desse mundo. Você vai ver, com o tempo que ela ficar distante dessas porcarias, ela vai começar a maliciar menos e voltar à pureza. Por isso que Jesus disse o quê? Que o mundo das crianças, quem são as crianças? Os puras. Né? O mundo dos céus é das crianças. Quem são as crianças puras? As crianças são puras, as crianças são salvas. Né? Se existisse o tal arrebatamento
secreto que, que existe, que existe, que não existe, né? Que muita gente acredita, mas não existe, né? Na Bíblia não fala isso. Pelo contrário, as crianças todas seriam arrebatadas. Quando eu falo crianças de 8 anos, 7 anos, 9 anos, né? 9 eu nem sei, não, mas né? 6, 5 anos, 4 anos de idade, né? 3 anos, bebês, todos esses seriam arrebatados, porque eles são puros, não são pecadores ainda. Ainda não pecaram, né? Agora uma criança de 9, 10 anos já pode ter pecado, né? Mas a maioria não. Então nós temos que entender que a criança é pura, que a criança é ingênua, entendeu? Nós temos que a criança, quando eu faço coisas pequenininhas, entendeu? A criança, uma pessoa vai pegar ela, passa a mão nas partezinhas, bem, nas nádegas, assim, tudo no lugar nela, ela não vai se dar conta de que está sendo abusada. Agora, um menino de 9, 10 anos já vai se dar conta, possivelmente, que está sendo abusado, né? Ele pode até não entender direito, mas ele vai se dar conta, ele não vai aceitar, como se ele for instruído corretamente. Né? Então, ele já sabe o que significa. Né? Você perguntar para um menino de 9, 10 anos o que é sexo, ele vai te falar. Ele já sabe. Uma criança dificilmente vai saber. Né? Então, gente, nós temos que entender a pureza. E essa pureza que a gente tem que se manter puros. Entendeu? Nós temos que nos manter puros. Puros e purificados. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Espero que você possa ter compreendido essa meditação de hoje, falando que nós, para nós estarmos puros, esses 5 sentimentos capitais têm que estar longe da gente. Tá certo? Aí vem os 5 sentimentos capitais, eles têm que estar longe. Todos esses sentimentos vão inundar a gente, vão tirar a nossa pureza. Então, nós temos que nos manter puros, distante do mal. Tá bom? E é isso, para nós termos um controle do nosso corpo. É possível? É, mas nós temos que querer, ter força de vontade, lutar, treinar e estar com Deus. Eu posso dizer que um exemplo meu, eu já tive uma grande melhora dos meus sentimentos. Eu tenho muito mais controle hoje em dia do que antigamente. Tá bom? Mas ainda preciso controlar muito, ainda estou longe de estar num bom controle. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus seja com todos nós, um bom fim de domingo a todos e uma boa semana a todos. Grande abraço a todos, falou, amém.